Vamos agora o assunto Barroso, gente. Barroso elogia condenação de Bolsonaro e nega perseguição. Essa parte aqui é interessante, gente, porque ele acaba, no meu ponto de vista, indo na contramão do que ele fala. Ele diz que não houve perseguição, mas ele elogia a condenação. Se o magistrado elogia a condenação, sendo que o magistrado tinha que ser a pessoa imparcial, ele não pode elogiar nem a condenação, nem a absolvição do réu. Por que ele não pode fazer isso? Porque quando ele o faz, ele demonstra que ele tinha um lado, que ele tinha uma opinião. Então, elogiar é você dizer, ó, foi feito o que a gente queria. Parabéns por ter exercido o que a gente queria. Por ter conduzido as coisas até onde a gente queria, pelo bom trabalho, né, enfim. Porque o magistrado, gente, ele condena. Mas, às vezes, os casos têm reviravoltas. E aí, entra-se com um recurso para reavaliar a condenação. E o juiz vai analisar novamente. Então, um juiz que elogiou a condenação de um réu, né? Esse cara dificilmente vai estar propício a rever essa condenação, a mudar de ideia, porque ele elogiou. Voltar atrás é dizer que o trabalho dele foi errado, mesmo que tenha sido errado, é a mesma coisa de dizer eu errei. Aí ele vai voltar atrás, gente? Não vai. Então é interessante que ele fala aqui, ó, ele vai elogiar a condenação, mas vai dizer, ó, não teve perseguição. Vamos para a matéria, né? Hoje, 12 de setembro de 2025, né? Na descrição você encontra a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar, patrocinar o nosso trabalho, ajudar o nosso canal. Lembrando também que na descrição tem um link de convite para o grupo do WhatsApp, lá você recebe as matérias em primeira mão e o link das nossas lives, tá? A matéria da Revista Oeste tá na descrição do vídeo. Vamos lá, gente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, elogiou o julgamento da primeira turma da corte, que se encerrou nesta quinta-feira 11 com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de participação em uma suposta trama golpista. Para Barroso, o julgamento ocorreu de forma transparente, com o devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens e confissões. Quais confissões? A do Cid? Né? Porque só teve a confissão do Cid. As únicas confissões que teve foram do Cid. Quais provas, gente? Não tem, como eu falei agora há pouco, você não tem uma mensagem de Bolsonaro, já que Bolsonaro foi atuar, Moraes disse que ele era o líder. Quer dizer, você não tem uma mensagem de Bolsonaro dizendo faça isso ou faça aquilo. Pelo contrário, você tem áudio do próprio Cid dizendo que alguns militares chegavam a Bolsonaro e puxavam o assunto e ele desconversava. Ele inclusive pedia, o próprio Cid fala isso em áudio e o áudio foi apresentado, que o próprio Bolsonaro dizia para deixar o negócio seguir, que não mexesse mais, enfim, quer dizer, o oposto do que é apresentado, né? A questão do devido processo legal, né? 15 dias para analisar 70 terabytes, enquanto a acusação teve 2 anos para poder montar tudo detalhadozinho, né? Devido processo legal. 15 dias de um processo totalmente sigiloso, transparente, mas sigiloso, né? Que a defesa só teve acesso aos autos praticamente em cima da hora. Nós tivemos 2 anos de ação. Em 2 anos ninguém sabia como estavam sendo feitas as investigações, as diligências, como é que as coisas estavam acontecendo, né? De que maneira eram feitas. Não, só veio saber em cima da hora. Mas foi, claro, transparente. Segundo o ministro, as compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. Então, o mundo inteiro tá nesse contexto, né? Porque é engraçado como você vê, a maioria do povo não consegue entender esse julgamento como legal. Você tem a maioria dos juristas também na mesma linha. Você tem o próprio ministro, o ex-ministro Marco Aurélio,
que também na mesma linha. Então, assim, você tem vários países, não estou falando dos Estados Unidos, você tem outros países além dos Estados Unidos, né, que tratam esse caso como algo absurdo. Então, assim, é engraçado como os ministros tentam trazer para si o poder de dizerem: nós é quem somos a razão, o resto não. Barroso deu a declaração ao encerrar o julgamento, apesar de não fazer parte do colegiado. Sua participação no encerramento dos trabalhos foi consentida pelo presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin. E aí fica a grande pergunta: se o ministro, o presidente da corte, não costuma fazer isso, por que ele resolveu fazer nisso? O que tinha neste caso aqui que era diferente dos outros? Perguntem-se. É uma pergunta que dá pra gente fazer. Parece que havia uma comemoração, parece que todo mundo queria aproveitar para comemorar. Nós conseguimos, nós derrotamos o bolsonarismo. Eu acho que a frase agora faz sentido. Perdeu o mané, derrotamos o bolsonarismo. Eu acho que agora a frase faz sentido, né? Em outro trecho, Barroso disse acreditar que o STF está encerrando ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido, e olha que bonito, gente, isso é o ministro falando, isso aqui não são as ações dele, isso aqui não é uma percepção do povo, não é a percepção das pessoas ao seu redor, é a autopromoção, né? É a autoconfirmação de acerto. Não é os outros que dizem que eu sou o cara certo. Não, é eu quem digo, eu sou o cara certo. Vocês não podem, né, discordar. Marcados pelo golpismo. Bom, sou convencido de que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento futuro, garantiu. Eu desejo, muito sinceramente, que estejamos virando uma página da vida brasileira. Gente. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votaram para condenar Bolsonaro a 27 anos de prisão. A primeira turma da corte condenou o ex-presidente pelos 5 crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, na suposta trama golpista. O ministro Luiz Fux foi o único a divergir do relator. Ele destacou a incompetência do STF para julgar o caso e criticou o volume excessivo de dados dos processos, o que, segundo o ministro, teria ocasionado o cerceamento das defesas. Por fim, Fux defendeu a nulidade do processo. Tá aí, gente, a matéria, né? Lamentavelmente, nós entramos mais um capítulo dessa história no nosso Brasil que enfim, vai ficar marcado na história, não como uma coisa boa, né? Não como uma coisa boa. Você vê, gente, olha o absurdo que nós vivemos. Quanto Bolsonaro roubou do povo? Eu fico me perguntando todo dia. Quanto Bolsonaro roubou do povo? Quantos reais ele desviou? Quantas empresas offshore, quantas contas Bolsonaro fez lá fora? Em quantas planilhas o nome de Bolsonaro apareceu? Nada. Zero. Quantas estatais esse cara quebrou por conta da corrupção? Nenhuma. É o oposto, deram lucro. A corrupção, a criminalidade no seu governo caiu 30% no Brasil. Hoje, estamos vendo velhinhos sendo alvos dessa turma que está de volta, né? As estatais afundando, uma primeira-dama que gasta como se não houvesse amanhã. Essa é a normalidade do nosso país, aonde um cara que foi preso por corrupção vira presidente, e um cara que foi presidente vai preso por ser honesto.